Hoje eu quero falar com você sobre dois homens que não tinham expectativa nenhuma na vida. Dois homens que tiveram um final trágico sob pena de morte pelos crimes que cometeram. Mas esses dois homens tiveram a oportunidade única de estar ao lado de Jesus em um dos momentos mais significativos da história. Dois ladrões, dois caminhos diferentes, duas escolhas que refletem a realidade espiritual que enfrentamos a cada dia. Estes dois homens nos ensinam uma lição profunda sobre como lidarmos com o sofrimento, a cruz e principalmente a nossa fé. E debaixo de uma análise criteriosa dessa história, veremos que as decisões que tomamos em momentos difíceis da nossa vida nos mostram de qual lado da cruz nós estamos. Se a nossa decisão é descer da cruz ou permanecer no processo para suportar o propósito que Deus tem em nossa vida. Eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e eu venho te trazer hoje essa mensagem que poderá mudar os seus pensamentos, até mesmo as suas atitudes em meio às adversidades da vida. E a única coisa que eu te peço é que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e principalmente compartilhe essa mensagem com seus amigos. Que com isso o canal vai ganhando força e essa mensagem vai chegando a mais pessoas que precisam ouvir essa palavra que liberta. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 33 em diante, vai nos contar a seguinte história. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A crucificação era a forma mais brutal e humilhante de execução que o Império Romano usava naquela época. Era dolorosa, lenta e agonizante. As vítimas ficavam pregadas nas mãos e nos pés, pendurados sobre um calor escaldante, enquanto seus corpos lutavam para respirar. Alguns levavam dias até que chegassem a óbito. A morte por crucificação não era apenas uma questão de dor física, mas também de vergonha e desespero. Com isso, dá para ter uma ideia do tamanho do sofrimento desses condenados, do tamanho da dor que Jesus sofreu por você. Dois ladrões foram crucificados com Jesus, sendo um à sua direita e outro à sua esquerda. Não sabemos detalhes sobre a vida desses homens, se eles eram amigos ou não, se eles eram irmãos, se eles cometiam seus crimes juntos. Porém, hoje essa história ela é bem conhecida como o bom ladrão e o mau ladrão, mas na verdade nenhum desses homens era bom não. Porque naquela época, para se receber pena de morte, era somente em caso de rebelião contra o império ou se a pessoa tivesse cometido algum crime hediondo, como o homicídio, por exemplo. Mas o diálogo entre Jesus e esses dois ladrões na cruz nos arremete a pensar que eles tinham um certo conhecimento de quem era Jesus. Talvez ouvir alguma de suas mensagens por onde passavam, ou até mesmo aproveitavam a oportunidade das aglomerações por onde Jesus passava para cometer os seus crimes. O fato é que esse encontro com Jesus trouxe salvação a um e condenação a outro. Então quero me referir a esses dois homens como o ladrão da esquerda e o ladrão da direita. O ladrão da esquerda dizia assim para Jesus: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Esse ladrão representa uma atitude que vemos em muitos de nós hoje. Ele estava sofrendo, ele sabia que o seu destino era a morte, mas em vez de reconhecer a sua culpa e buscar a redenção, ele zombou de Jesus e queria que Cristo o livrasse daquela dor. Ele não se importava com a salvação eterna, queria apenas descer daquela cruz. Ele queria escapar do processo, evitar o sofrimento e buscar soluções rápidas para os seus problemas. E quantas vezes, quando enfrentamos sofrimentos, dificuldades ou crises, nós queremos descer da cruz? Muitas vezes, quando passamos por problemas, queremos que Deus nos tire rapidamente daquela situação, sem nos preocuparmos com o propósito que Ele tem conosco em meio ao sofrimento. Pois a prova nos dá força e maturidade na fé, mas a dor é tanta que sentimos que nós queremos soluções imediatas, sem dor e sem sacrifício.
Este ladrão representa aqueles que rejeitam o processo de Deus, que querem viver uma vida de fé sem cruz, sem renúncia, sem perseverança. Eles abandonam a fé quando as dificuldades chegam. Estes são aqueles que se aproximam de Jesus somente para receber benefícios, como porta de emprego, soluções familiares, soluções amorosas, cura para suas enfermidades. Aí quando recebem ou quando o processo se torna longo e demorado demais, abandonam a Cristo, não entenderam nada sobre o significado da cruz. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que pareça uma cruz pesada demais para carregar. Pode ser uma doença, uma perda, uma crise financeira ou emocional. Mas Paulo diz assim em 1 Coríntios 10:13: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que podeis suportar. A tentação de descer da cruz é grande, queremos respostas imediatas, queremos sair da dor. Mas esse ladrão nos ensina que essa não é a atitude correta. Ele queria apenas soluções temporárias, sem reconhecer que quem estava diante dele era o próprio Salvador. Já o ladrão da direita vai dizer assim: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nem o mal fez, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este ladrão reconheceu algo que o outro não viu. Nem mesmo os fariseus e escribas puderam perceber que aquele Jesus era o próprio Messias e que o seu reino era celestial e não terreno, coisa que um mero ladrão pôde compreender. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Ele entendeu a sua própria culpa e os seus erros, ele reconheceu a inocência de Jesus. Ele aceitou a cruz, ele aceitou o processo e ao invés de pedir para descer, ele pediu para estar com Jesus, independente da dor que ele também estava sentindo. Quantos de nós, como esse ladrão, somos capazes de reconhecer os nossos erros, aceitar a nossa cruz e permanecer firmes ao lado de Cristo, mesmo quando o sofrimento é intenso? Em Lucas 9:23, Jesus vai dizer assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Este ladrão nos ensina que ao invés de fugirmos do sofrimento, devemos buscar a presença de Jesus em meio à dor. Ele sabia que mesmo na cruz, estar ao lado de Cristo era bem melhor do que descer dela sem Ele. De qual lado da cruz você está? Você está à direita ou você está à esquerda? Você quer descer da cruz ou você quer permanecer crucificado com Cristo? Paulo nos ensina em Gálatas 2:20: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estar crucificado com Cristo significa que nós aceitamos o processo de transformação, que mesmo no sofrimento, porque dói bastante esse processo, estamos dispostos a carregar a nossa cruz e seguir o Mestre. Este ladrão nos ensina a não fugir da cruz, mas encontrar em Cristo a força para suportá-la. Sabemos que a crucificação era uma morte dolorosa, lenta e vergonhosa. Os criminosos morriam não somente de dor, mas de exaustão, sede e asfixia. Da mesma forma, os nossos sofrimentos, as nossas provações diárias, embora não física como a crucificação, mas elas podem ser emocionais e também espirituais. Passamos por perdas, traições, dificuldades financeiras, problemas familiares e em meio a tudo isso, muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos realmente crucificados, sem saída, sem a possibilidade de fazer nada que mude a situação, totalmente presos. No entanto, a cruz nos ensina uma verdade fundamental, aonde o sofrimento não é o fim. Para o cristão, o significado da cruz de Cristo é o caminho para a ressurreição, a nova vida, a mudança, a transformação, a virada de página. Assim como Jesus venceu a cruz para alcançar a sua glória, nós também somente venceremos se nós suportarmos o processo, se nós suportarmos permanecer na cruz. Sempre passaremos por tribulações e provações na vida. Isso é real, isso é bíblico. O que nos torna vencedores é a decisão que tomamos quando somos confrontados com a dor. O que devemos fazer? Fugir ou permanecer do lado de Cristo? Descer da cruz ou suportarmos o processo? De qual lado da cruz você está?
Que essa mensagem venha de encontro ao seu coração, que te traga conforto, mesmo em meio ao sofrimento, que te traga luz em meio a essa escuridão. Te torne um cristão mais forte e experiente, apto a seguir em frente, levar a sua cruz, pois quem lança a mão do arado não deve olhar para trás. E depois que vencer esse processo, sua fé será inabalável. Seja fiel a Deus, mesmo em meio às dificuldades, e lembre-se que você não está sozinho nessa cruz. Jesus está bem ao seu lado. Que Deus abençoe a cada um de vocês com essa mensagem e nos ajude nessa obra de continuar levando o Evangelho que liberta. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho de notificação para você ser lembrado quando tiver novas mensagens. E principalmente, compartilhe essa mensagem com quem você ama. E nós vamos ficando por aqui, então fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.